Bom, nessa outra questão, nós temos a problemática das crises econômicas e a questão que nós temos aqui, os 3 textos que nós temos colocados para que nós possamos pensar a partir deles, eles já nos propõem que façamos uma relação entre a crise de 1929 e a crise econômica atual que nós vivemos. Vejamos bem que uma das competências, uma das coisas que o Enem bastante exige de você, bastante exigirá de você, é essa capacidade de fazer relação entre fatos históricos para compreender melhor o presente. Então, é uma questão que vislumbra bastante esse aspecto. Analisemos as 4 afirmativas juntos. Primeira, os discursos de ambos os presidentes, embora em contextos históricos diferentes, trazem em si semelhanças quando defendem o intervencionismo estatal, fazendo duras críticas e também culpabilizando diretamente os excessos dos chamados liberalismo e, respectivamente, neoliberalismo. É uma afirmativa correta, né, pois a gente percebe no discurso tanto do presidente americano Roosevelt quanto no discurso do presidente Lula, no começo da crise no ano passado, que eles defendem essa intervenção do Estado, alegando que o liberalismo, que parte do pressuposto que a economia tem condições de seguir o seu curso sozinha, que podemos confiar tranquilamente no curso da própria economia, né, as crises elas revelam isso para nós, que o Estado precisa intervir, que deve haver uma fiscalização, uma vigilância, um conjunto de normas que possam direcionar o conjunto de atividades e transações econômicas. Portanto, é uma alternativa correta. A segunda afirmativa que nós temos aqui, nos discursos é possível perceber que a aparente ideia de liberdade, igualdade e equilíbrio trazida pelo liberalismo é no mínimo questionável. Isso hoje é evidente na crise econômica que vivemos, a qual revela as injustiças e instabilidades do sistema financeiro baseado na circulação fictícia de capital. Então é o que acabamos de mencionar, né? O liberalismo ele demonstra, pelo próprio fato de colocar em crise as economias, né, o modo de produção dos países, ele demonstra a sua fragilidade, a sua insustentabilidade em diversos momentos em que a gente deixou que ele fruísse automaticamente, sem normas e regras. Portanto, é uma afirmativa também correta. A terceira afirmativa nos propõe o seguinte: o liberalismo e o neoliberalismo sempre saíram fortalecidos de todas as crises, diminuindo drasticamente a desconfiança em relação ao consolidado sistema capitalista, reafirmando a necessidade de se evitar, mesmo em períodos de crise, a intervenção do Estado. Ao contrário do que acabamos de dizer, o neoliberalismo demonstra justamente o contrário do que esta afirmação está nos trazendo. Ele demonstra que é instável, ele demonstra que ele não consegue somente por si sustentar a atividade econômica. Portanto, é uma alternativa incorreta. Na quarta afirmativa, os períodos de crise mostram às nações a necessidade de atentar à realidade socioeconômica, buscando entendê-la como um processo passível de reformulações, acertos, inovações, norteando-se sempre na perspectiva do bem comum e da justiça. Então, essa questão ela é interessante porque ela vem como que em forma de conselho, né? Em forma de um aprendizado que as crises podem proporcionar às nações, aos estados. Né, o aprendizado de que é preciso entender a atividade econômica como um processo que pode ser modificado a qualquer momento, né, sempre preservando a ideia de justiça, a ideia de bem comum. Então, é uma capacidade de reflexão que nos permite chegar a uma afirmativa como essa. Olhar para a realidade que temos, a história que tivemos e perceber que se houvesse um cuidado maior em outros tempos ou até mesmo agora, nós talvez não estaríamos passando pela dificuldade, pela crise que estamos vivendo. Então, é uma alternativa também interessante de nós pensarmos, capacidade reflexiva. Em seguida, aqui nós temos o conjunto de alternativas para que possamos escolher o conjunto de afirmações que consideramos corretas ou incorretas. No caso dessa questão, a letra D é a alternativa correta, contendo o conjunto de afirmativas 1, 2 e 4.